87 milhões de visualizações. Pensa bem nesse número, por um segundo. 87 milhões de vezes alguém abriu a Netflix, viu um thriller alemão que a maioria das pessoas jamais tinha ouvido falar e decidiu apertar o play. Não é uma franquia da Marvel, não tem nenhuma estrela de Hollywood no cartaz, não foi promovido com uma campanha milionária de outdoor em Times Square. É um filme de ação em alemão e inglês, filmado em Frankfurt e Viena, protagonizado por uma atriz que a maioria do público brasileiro conhece no máximo como a guerreira loira de Bárbaros, aquela série da própria Netflix, e mesmo assim, Exterritorial se tornou o quarto filme Now English mais assistido na história da plataforma. O quarto de todos os tempos. Acima de filmes consagrados, acima de produções com orçamentos 10 vezes maiores, acima de absolutamente tudo que qualquer analista de mercado teria apostado. E o Rotten Tomatoes? 45%. Esse é o paradoxo que torna Exterritorial um dos casos mais fascinantes do cinema de streaming dos últimos anos. Não porque é um filme perfeito, longe disso, mas porque ele levanta uma questão que a indústria inteira ainda não sabe responder direito. O que faz um filme realmente funcionar? São os críticos que definem isso? É a pontuação num agregador de resenhas? Ou é a experiência visceral, física, de sentar no sofá às 10 da noite e não conseguir parar de assistir até os créditos finais rolarem? Exterritorial, de certa forma, responde essa pergunta com brutalidade e eficiência menos as mesmas qualidades da sua protagonista. O filme chegou à Netflix em 30 de abril de 2025 e nas primeiras semanas ficou no topo das paradas de mais de 90 países. Em menos de 3 meses, tinha acumulado mais de 158 milhões de horas assistidas globalmente. É o tipo de número que faz executivos de estúdio perderem o sono tentando entender o que aconteceu. E a resposta, como vamos explorar nesse vídeo, está numa combinação específica de elementos. Uma premissa devastadoramente simples, uma atriz que carrega o filme inteiro nas costas, com uma presença de tela rara, um diretor que entende ritmo e tensão física melhor do que a maioria, e uma ideia central que toca em algo muito mais profundo do que parece na superfície. Mas antes de falar sobre tudo isso, você precisa entender o que é esse filme. Sarah Wolf é uma veterana do exército. Americano, ela serviu no Afeganistão, ela sobreviveu a uma emboscada que matou 8 soldados, incluindo o marido dela. Ela voltou para a vida civil com um filho pequeno, uma coleção de traumas não processados, e uma mochila cheia de medicamentos para manter tudo isso sob controle. No momento em que a história começa, Sarah está na Alemanha, tentando reconstruir a vida. Ela precisava de um visto de trabalho, então ela foi ao lugar óbvio, o consulado americano em Frankfurt. Isso foi no começo do filme. E aí tudo desmorona. Sarah leva o filho, Josh, com ela. É uma consulta de rotina. Enquanto ela espera, Josh vai brincar na sala dedicada às crianças no interior do consulado. Ela é chamada para o atendimento, olha para o lado e Josh sumiu. Simples assim. Uma criança que estava ali e de repente não está mais. Qualquer pai ou mãe que já perdeu de vista um filho por 30 segundos num shopping sabe exatamente aquela sensação. O estômago que cai, o coração que acelera, o cérebro que começa a calcular todos os cenários possíveis ao mesmo tempo. Agora imagina isso num consulado, num ambiente controlado, com câmeras em todo canto, com seguranças nas portas, com saídas monitoradas. Uma criança não some desse lugar. É fisicamente impossível. E quando Sarah tenta explicar o que aconteceu, o funcionário do consulado, Eric Kinch, olha para ela com aquela calma ensaiada de quem está acostumado a lidar com situações difíceis. E diz uma coisa que faz a base do filme rachar. Não existe nenhuma criança registrada entrando no consulado naquele dia. Não há registro de Josh sem câmera, sem assinatura, sem nada. Para o consulado americano, Joss Wolf nunca esteve ali e é nesse momento que Exterritorial revela qual jogo está jogando. Porque aqui entra uma camada que vai além do thriller de ação convencional. Sarah toma medicamentos pesados para PTSD. Medicamentos que, em teoria, poderiam afetar a percepção, a memória, a distinção entre o que é real e o que não é. O filme planta essa dúvida de forma deliberada e inteligente.
durante toda a sequência inicial. Uma parte da sua cabeça vai estar perguntando se Sarah está bem, se ela pode confiar nos próprios sentidos, se existe alguma possibilidade de que ela seja a narradora não confiável dessa história. É um truque narrativo clássico, mas funciona porque está ancorado num personagem com uma dor emocional muito específica e muito real. A diretora de produção fez um trabalho impressionante, criando a atmosfera do consulado, menos aqueles corredores. Brancos imaculados, aquelas luzes frias de escritório, aquele silêncio institucional que parece engolir as pessoas. O design do espaço é quase kafkiano. Um lugar que deveria existir para ajudar cidadãos americanos se torna, progressivamente, uma fortaleza opaca, sem saída, onde as regras são definidas por quem tem o poder e os sem poder simplesmente desaparecem. E aqui está o detalhe que transforma a premissa de boa para absolutamente genial. O consulado americano em Frankfurt fica em solo americano, não legalmente alemão menos americano. É um princípio do direito internacional chamado extraterritorialidade. Embaixadas e consulados são considerados extensões do território do país, que representam o que significa que a polícia alemã não pode entrar, o que significa que, uma vez dentro daquelas paredes, Sarah está numa espécie de buraco negro, legal menos nem completamente em solo alemão, nem completamente sujeita à proteção que um cidadão americano teria nos Estados Unidos. Ela está num lugar que existe fora das regras normais de qualquer jurisdição que ela possa acionar em seu favor. Isso não é só um detalhe de roteiro inteligente. É a metáfora central do filme inteiro. Sarah Wolf é uma mulher que o sistema falhou de todas as formas possíveis. O exército a mandou para o Afeganistão, a jogou numa guerra que destruiu sua família e a devolveu para a vida civil com um arquivo de traumas e uma receita de remédios. Agora, no momento em que ela mais precisa de proteção, quando o filho dela sumiu, ela está num espaço físico e legal onde nenhuma proteção existe. Ela está exterritorial, fora da jurisdição de qualquer força que poderia ajudá-la. A única coisa que Sarah Wolf tem é ela mesma. E é aí que o filme mostra a mão. Porque Sarah Wolf não é uma vítima passiva esperando ser salva. Ela é uma soldado treinada. Ela conhece armas, combate próximo, táticas de sobrevivência. E quando o sistema menos, mais uma vez menos, fecha as portas na cara dela, ela não chora. Na calçada, esperando que alguém acredite nela. Ela decide entrar de volta no consulado e não sair de lá sem o filho. O que se segue é pouco menos de 1h40 de uma mulher desmontando com as próprias mãos, uma conspiração que vai muito além de uma criança desaparecida. Christian Zubert, o diretor e roteirista alemão, responsável por Exterritorial, falou em entrevistas sobre a sua obsessão com esse conceito de espaços que existem fora das leis normais, não só como premissa de thriller, mas como comentário sobre como o poder opera em ambientes onde não há supervisão, onde não há accountability, onde as regras só se aplicam às pessoas que não têm como questioná-las. Esse é o coração intelectual do filme, e é o que separa Exterritorial de um blockbuster de ação qualquer que usa um consulado como cenário exótico. Mas Zubert também é, antes de tudo, um cineasta que entende entretenimento. E ele sabia que nenhuma dessas ideias importaria se o filme não fosse emocionalmente urgente desde os primeiros minutos. Então ele começou com uma mãe e um filho que sumiu, porque não importa onde você está no mundo, não importa qual língua você fala, não importa se você entende de política de direito internacional ou não, uma mãe procurando o filho dentro de um prédio que diz que ele nunca existiu é uma das premissas mais instintivamente angustiantes que qualquer thriller pode oferecer. 87 milhões de pessoas clicaram play e ficaram. Nos próximos capítulos desse vídeo vamos entender por quê. Tem um tipo específico de quietude que aparece nos olhos de pessoas que viram coisas que não conseguem descrever. Não é tristeza, exatamente. Não é raiva. É uma espécie de distância permanente, menos como se uma parte delas tivesse ficado em algum lugar que o corpo já deixou faz tempo. Jim Gorsald captura isso nos primeiros minutos de Exterritorial, sem precisar dizer uma palavra sequer. Antes de Sarah Wolf quebrar o nariz de alguém num corredor, antes da primeira perseguição,
Antes de qualquer explosão ou confronto, você já sabe tudo o que precisa saber sobre ela, só de olhar para os olhos dessa personagem. E tudo começa no Afeganistão. O filme não mostra a guerra diretamente, não há cenas de combate, não há flashbacks longos de batalha, não há visual clichê de soldados correndo em campos abertos com explosões ao fundo. O que Exterritorial faz menos, e faz com inteligência cirúrgica menos, é mostrar as consequências, né? A guerra de Sarah já terminou. O problema é que para ela, internamente, ela nunca terminou de verdade. Sarah Wolf serviu nas Forças Armadas Americanas. Ela foi enviada ao Afeganistão como parte de uma unidade de combate. E num dia específico, numa missão específica, a unidade dela caiu numa emboscada. 8 soldados morreram naquele dia. Entre eles estava o marido de Sarah. Ela foi a única sobrevivente. Pensa na matemática emocional disso por um segundo. Sobreviver quando todo mundo ao seu redor morreu não é só trauma de combate convencional. É uma categoria própria de dor. O que em inglês se chama survivor's guilt, a culpa do sobrevivente. Por que eu vivi e eles não? O que eu fiz de diferente? Deveria ter sido eu no lugar dele? Esse tipo de questão não tem resposta. E justamente porque não tem resposta, ela não para de circular. Ela gira na cabeça de noite, ela aparece em sonhos, ela transforma momentos completamente normais, o barulho de um carro acelerando na rua, uma porta que bate, alguém que grita de surpresa num corredor, em gatilhos que o sistema nervoso não consegue distinguir de ameaça real. Sarah voltou para os Estados Unidos com um diagnóstico de PTSD severo, o que na prática significa um conjunto de medicamentos cuidadosamente calibrados que ela toma todo dia para manter o equilíbrio, para conseguir funcionar, para conseguir ser mãe. Esse detalhe dos medicamentos é um dos elementos mais bem construídos do roteiro de Christian Zubert, e vale a pena entender exatamente o que ele faz dentro da narrativa. No início do filme, antes de chegar ao consulado, vemos Sarah tomando os remédios com a precisão mecânica de alguém que sabe que esse ritual diário não é opcional. É uma imagem rápida, quase discreta, mas o roteiro coloca ela ali de propósito. Porque quando Josh some e o consulado começa a negar a existência do menino, essa imagem volta para sua cabeça e começa a plantar uma pergunta incômoda. E se Sarah estiver errada? Não errada no sentido moral, errada no sentido clínico. E se os medicamentos, ou a falta deles, ou algum desequilíbrio no tratamento estiver distorcendo a percepção dela? E se Josh nunca entrou no consulado? E se ela está num estado dissociativo que nem ela mesma consegue reconhecer? Zubert deixa essa dúvida viva por um tempo deliberadamente longo. E funciona porque ele construiu Sarah como alguém que carrega uma história que tornaria essa dúvida legítima. Não é manipulação barata de roteiro. É uma consequência direta e honesta de quem esse personagem é. Uma mulher que passou por um trauma, que redefiniu a relação dela com a realidade, uma mulher que tem motivos médicos concretos para ser questionada, inclusive por ela mesma. Mas o que Zubert faz com esse elemento é interessante. Porque em vez de usar o PTSD de Sarah como fraqueza, como limitação, como a razão pela qual ela precisa de ajuda externa para resolver o problema, ele faz o movimento oposto. O treinamento militar de Sarah menos a mesma coisa que contribuiu para o trauma, menos se torna a ferramenta de sobrevivência dela dentro do consulado. O exército quebrou Sarah Wolf de formas que nunca serão completamente consertadas, mas também a construiu com capacidades que ninguém naquele prédio espera que ela tenha, e tem uma atenção muito rica nisso. A instituição que criou o trauma é também a instituição que deu a ela os meios de combatê-lo. Agora, fora do filme, menos no mundo real, existe outro dado fascinante sobre Sarah Wolf que ajuda a entender por que o personagem funciona tão bem. Jean Gorsald não é americana, ela é francesa. Nasceu em Paris, cresceu entre a França e os Estados Unidos e construiu a carreira na televisão alemã. Foi de Snelden Bárbaros. A série da Netflix sobre as guerras germânicas contra Roma, que foi um sucesso global, inesperado, e transformou Gorsald num nome reconhecido dentro do circuito da plataforma. Mas Sarah Wolf é especificamente americana, veterana do exército americano, com um filho chamado Josh,
com uma história enraizada na experiência militar americana PES-11 de setembro, para construir esse personagem com credibilidade. Gorsald trabalhou com consultores militares americanos para entender não só o vocabulário do combate, mas o que ela chama de linguagem corporal do trauma, a forma como pessoas com PTSD carregam o corpo, como ficam atentas ao espaço ao redor, como reagem a estímulos sensoriais específicos, como controlam ou não, conseguem controlar respostas físicas automáticas. Esse trabalho de preparação aparece em cada cena, não só nas sequências de ação, onde Sarah se move com a precisão compacta de alguém treinado para eliminar ameaças no menor espaço possível, mas também nos momentos quietos, menos a forma como ela escaneia um ambiente ao entrar, a posição das mãos, a respiração controlada que às vezes escorrega, a uma cena específica nos primeiros 30 minutos. Quando Sarah ainda está tentando convencer os funcionários do consulado a levarem o desaparecimento de Josh a sério, que resume tudo que Gorsald faz de extraordinário nesse filme, Eric Kinch, o chefe de segurança do consulado, interpretado por Douglas Scott, está explicando com uma calma quase insultuosa que não há registro de nenhuma criança, que Sarah provavelmente está confusa, que talvez ela precise descansar, que há recursos disponíveis para pessoas em situações de angústia. É o tipo de condescendência institucional que qualquer pessoa já encontrou alguma vez na vida, menos aquela sensação de estar sendo tratada como se o problema fosse você. Não a situação. Gorsald não explode, não grita, não chora. Ela fica absolutamente imóvel por um segundo. E nesse segundo você vê o personagem inteiro processar 3 coisas ao mesmo tempo. A raiva, o medo e a consciência de que perder o controle agora vai só piorar tudo. E então ela faz a escolha, ela vai engolir isso. Por enquanto, esse momento de contenção é mais poderoso que qualquer explosão emocional teria sido. Porque nos diz que Sarah Wolf aprendeu da forma mais difícil possível, que as emoções são um luxo que ela não pode se dar em situações de crise, que sentir tem que esperar, que agir vem primeiro. É também um momento em que o filme comunica algo importante sobre a experiência de mulheres, num sistema feito por homens para servir interesses de homens. A forma como Kinch fala com Sarah não é a forma como ele falaria com um homem no mesmo estado de desespero. A sugestão implícita de que ela está confusa, de que os medicamentos podem estar afetando o julgamento dela, de que talvez ela precise de ajuda médica menos, tudo isso tem um sabor específico. E o filme não precisa verbalizar isso, tá tudo na dinâmica. Sarah Wolf é um personagem que carrega o peso de 3 identidades ao mesmo tempo. Veterana de guerra, mãe em desespero, paciente com PTSD. Qualquer uma dessas sozinha seria material para um personagem complexo. As três juntas, num roteiro que sabe como ir os céus em camadas em vez de simplesmente listá-las como características. Criam algo que vai além do arquétipo da heroína de ação. E essa é a razão pela qual 87 milhões de pessoas ficaram, não era pela coreografia de luta, embora a coreografia seja impressionante. Não era pela premissa do consulado, embora seja brilhante. Era por Sarah, por esse personagem específico, com essa dor específica, nessa situação específica, uma mulher que o sistema abandonou repetidamente, que perdeu tudo que tinha, que carrega cicatrizes disso no corpo e na mente. E que, quando o sistema tenta tirar o único filho que lhe resta, decide que dessa vez não vai deixar passar. Isso é universal. Isso atravessa línguas, fronteiras, plataformas de streaming e pontuações do Rotten Tomatoes. E Jim Gorsald entendeu isso melhor do que qualquer outra pessoa envolvida na produção. Existe um tipo de cena que bons thrillers sabem construir melhor do que qualquer outro gênero cinematográfico. Não é a perseguição, não é o confronto físico, é o momento anterior a tudo isso. O momento em que algo pequeno, quase imperceptível, indica que o chão embaixo dos pés do personagem está prestes a ceder, aquele segundo em que você, como espectador, percebe que algo está errado antes mesmo do personagem processar completamente. E Extraterritorial tem um desses momentos,
e ele acontece bem antes de qualquer soco ser dado. Tudo começa de forma absolutamente comum. Sarah Wolf chega ao consulado americano em Frankfurt, num dia de semana normal. Ela está bem vestida, controlada, com a documentação em ordem. Ela precisa de um visto de trabalho, quer recomeçar a vida na Alemanha, construir uma rotina estável para ela e para Josh. O consulado de Frankfurt fica num endereço discreto, na cidade, mas é um prédio de segurança máxima, como todos os consulados americanos ao redor do mundo depois dos anos 2000. Câmeras em todos os ângulos, detectores de metal na entrada, seguranças uniformizados, funcionários atrás de vidros blindados, um lugar construído para saber exatamente quem entra e quem sai, para controlar cada movimento dentro do espaço. Josh tem alguns anos, é uma criança normal, inquieta, que não quer ficar parado numa fila enquanto a mãe preenche formulários. E o consulado tem uma solução para isso, uma sala de espera específica para crianças, com brinquedos, com cor, projetada para deixar os pequenos ocupados enquanto os adultos resolvem a burocracia. Sarah leva Josh até lá, ele entra, ela vai ao atendimento, quando ela termina a consulta, e volta para buscar o filho. A sala está vazia. O primeiro impulso de qualquer pai nessa situação é racional. A criança saiu para explorar o corredor. Foi ao banheiro, está escondida atrás de algum móvel, sendo a criança normal e inconveniente que crianças são. Sarah começa a procurar com aquela calma forçada de quem não quer parecer a mãe histérica, mas cujo coração já está calculando cenários que preferia não calcular. Ela aborda um segurança, descreve Josh, pergunta se alguém viu a criança. Segurança consulta o sistema. E aqui, menos aqui, é onde o filme muda de registro completamente. Não há registro de uma criança correspondendo à descrição de Josh tendo entrado no consulado naquele dia. Nenhuma criança foi registrada na entrada. O sistema não tem Josh Wolf. Sarah respira. Explica que sim, ele entrou com ela, estavam juntos, ela mesma o levou até a sala de crianças. O segurança vai verificar as câmeras. Volta com a mesma resposta. Sarah é então encaminhada para Eric Kinch. Douglas Scott interpreta Eric Kinch, com uma contenção que é quase mais perturbadora do que vilania explícita seria. Kinch não é grosseiro, não levanta a voz, não ameaça. Ele é simplesmente institucional, aquele tipo de funcionário que passou anos suficientes dentro de um sistema para absorver completamente a lógica desse sistema. Para quem os procedimentos não são ferramentas, são a realidade. E a realidade, segundo os registros e as câmeras do consulado, é que nenhuma criança chamada Josh Wolf entrou naquele prédio. Ele fala isso para Sarah com a mesma entonação que usaria para explicar que o formulário correto é o B17, não o B16. Então ele menciona menos com cuidado clínico. Sem crueldade explícita, mas de uma forma que deixa claro o que está sugerindo. Que o consulado tem acesso a suporte médico caso Sarah esteja se sentindo desorientada. Que é compreensível que pessoas sob estresse, especialmente pessoas que lidam com condições que requerem medicação, às vezes experienciem momentos de confusão. Ele não precisa dizer PTSD. Ela sabe o que ele está dizendo. E agora o filme faz algo realmente inteligente com o espectador, porque até esse momento você acompanhou Sarah. Você viu ela entrar com Josh, mas Zubert filmou a chegada de uma forma levemente ambígua. Nunca há um plano fechado de Josh entrando pela catraca do detector de metal. Nunca há um momento cristalino onde o sistema registra a criança. E o roteiro já plantou, nos primeiros minutos, a informação sobre os medicamentos, sobre o PTSD, sobre a emboscada no Afeganistão. Então, quando Kinch levanta a possibilidade de que Sarah está confusa, uma parte do seu cérebro vai hesitar. Não, é uma dúvida grande, é um sussurro, mas está lá. Isso é narrativa de alta qualidade, porque um thriller que simplesmente mostra uma injustiça clara e depois acompanha o protagonista corrigindo essa injustiça tem um tipo de tensão, mas um thriller que faz você questionar, junto com o sistema, se o protagonista pode confiar nos próprios sentidos. Esse tem uma camada a mais que vai além do entretenimento superficial. A técnica tem um nome: o narrador não confiável. Ou,
Mais especificamente, o protagonista cuja percepção da realidade é colocada em dúvida por circunstâncias narrativas deliberadas. É um recurso literário com séculos de história, que o cinema adotou e refinou em obras como O Sexto Sentido, Clube da Luta, Cisne Negro. A diferença é que nesses filmes, a inauquinfaiabilidade do narrador é a revelação central do roteiro. Em Extraterritorial, é uma ferramenta de tensão que o filme vai eventualmente resolver menos. Mas enquanto dura, ela cria uma ansiedade muito particular no espectador. Você quer que Sarah esteja certa, e é exatamente porque você quer isso que o medo de que ela possa estar errada é tão eficiente, o design de produção do consulado merece crédito especial nessa sequência. A equipe de arte recriou o interior de um consulado americano em Frankfurt, com detalhes que foram verificados por produtores que estudaram o espaço real. Os vidros blindados nos guichês de atendimento, as bandeiras americanas em posições específicas, a iluminação de escritório que não projeta sombras, que não cria cantos, que parece construída para eliminar qualquer lugar onde um segredo poderia se esconder. É uma ironia visual deliberada. O ambiente, que parece ser o mais transparente e documentado do mundo, é o mesmo que consegue fazer uma criança desaparecer sem deixar rastro. Os corredores são estreitos o suficiente para criar claustrofobia, mas largos o suficiente para que a câmera possa acompanhar a Sarah sem os planos ficarem artificialmente comprimidos. As texturas são frias, muito mármore, muito metal escovado, muita superfície que não absorve calor. É um espaço onde humanos claramente não foram a prioridade do projeto. O protocolo foi, e então Sarah faz a escolha que define o filme inteiro. As autoridades alemãs chegam, a polícia alemã está do lado de fora e o consulado comunica que Sarah está em sofrimento e precisa ser acompanhada. A mensagem implícita é clara. Saia, vá para casa, descanse, deixe que os profissionais resolvam isso. Uma mulher diferente. Uma mulher sem o treinamento de Sarah, sem a historia de Sarah, sem a compreensão de Sarah sobre o que esse espaço é legalmente, talvez saísse. Talvez fosse ao hospital, talvez esperasse pelo processo oficial, pela burocracia, pelo funcionamento lento e incerto de um sistema que já deixou claro que não tem pressa para resolver o seu problema. Sarah não sai. Ela sabe porque é veterana. Porque entende de táticas, porque passou anos operando em ambientes hostis onde a informação que você tem pode ser a diferença entre vida e morte, que se ela sair do consulado, tudo o que aconteceu dentro dessas paredes vai ser arquivado, gerenciado, controlado. Josh vai desaparecer de verdade. Não de um sistema de registro, mas da realidade. Porque uma vez que ela esteja do lado de fora e a polícia alemã assuma o caso, qualquer evidência dentro do consulado vai estar fora do alcance de qualquer investigação que ela possa acionar. A extraterritorialidade funciona nos dois sentidos. A polícia alemã não pode entrar para investigar, mas também não pode entrar para proteger Sarah. Enquanto ela estiver dentro, ela está sozinha no espaço sem lei. Essa é a armadilha. E ela escolhe entrar nela de olhos abertos. O que acontece? Nos próximos 90 minutos vai testar cada limite físico e psicológico que Sarah tem. Mas esse momento, essa decisão quieta, consciente de ficar, é o coração emocional de todo o filme. Porque é aqui que Sarah Wolf deixa de ser uma vítima de circunstâncias e se torna a agente ativa da própria história, e o espectador, que passou 20 minutos sendo gentilmente manipulado a questionar a sanidade dela. De repente decide junto com ela. Ela tá certa. Josh está lá dentro, e ela vai encontrá-lo em algum momento durante as filmagens de Extraterritorial. Gorsald levou um soco de verdade, não foi intencional. Foi o tipo de acidente que acontece quando você está treinando coreografias de combate por semanas. Quando o espaço é apertado, quando os movimentos são rápidos demais para qualquer margem de erro. Ela levou, sacudiu a cabeça e continuou. Porque esse é o tipo de atriz que Jean Gorsald é a que continua. Existe uma discussão legítima e importante sobre os filmes de ação contemporâneos e o problema da credibilidade física.
Quando você vê uma atriz de 1,60 m confrontar um segurança de 90 kg num corredor estreito, a primeira reação instintiva de qualquer espectador é calcular se aquilo faz sentido. O cinema de ação aprendeu ao longo de décadas que a resposta para esse problema não é fingir que a física não existe, é construir uma linguagem visual de combate tão específica, tão técnica, tão ancorada na realidade do treinamento. Um militar que o espectador deixa de fazer o cálculo de tamanho e começa a fazer outro cálculo, essa pessoa sabe o que está fazendo. Gossaldi entendeu isso antes de qualquer outra coisa. A preparação dela para a extraterritorial durou meses antes. Do início das filmagens, ela trabalhou com um grupo de consultores que incluía, instrutores de combate militar, especialistas em Krav Maga menos, o sistema de defesa pessoal, desenvolvido para as forças israelenses e adotado por diversas forças especiais ao redor do mundo. E treinadores de condicionamento físico que trabalham especificamente com atletas de combate, o objetivo não era que Gorsaldi parecesse que sabia lutar, era que ela tivesse a musculatura certa, os padrões de movimento certos, os reflexos certos para que a câmera captasse algo autêntico. A diferença é visível em cada cena de ação do filme, quando Sarah enfrenta um segurança num corredor estreito do consulado. A coreografia não é a sequência elaborada de golpes e contragolpes e cool cinema de ação. Americano dos anos 90 nos condicionou a esperar. É suja, é rápida, é eficiente da forma que combate real precisa ser eficiente. O menor número de movimentos possível para neutralizar uma ameaça no menor tempo possível. Sarah não está dançando, está sobrevivendo. E há uma diferença enorme entre coreografar uma dança e coreografar a sobrevivência. O nome que inevitavelmente surge quando se fala sobre o estilo de ação de extraterritorial é John Wick. E a comparação é justa. Mas precisa de contexto para não se tornar preguiçosa. John Wick revolucionou o cinema de ação americano. Em 2014, com o conceito de combate tático. A ideia de que uma personagem altamente treinada se move por um espaço com a mesma eficiência de um atleta de elite, usando o ambiente como ferramenta, eliminando ameaças com economia de movimento, tornando a competência técnica em si uma forma de espetáculo visual. Esse estilo influenciou praticamente todo o thriller de ação que veio depois, e Extraterritorial é claramente um herdeiro direto dessa linguagem. Mas Hubert e o coordenador de cenas de ação do filme fizeram escolhas específicas que distinguem o combate de Sarah do combate de John Wick de formas que importam para o personagem. Wick é uma máquina, ele entra em modo de execução e executa. A frieza é parte da identidade dele. Sarah é diferente. Mesmo nas sequências de ação mais intensas de Extraterritorial, Gorsaldi mantém uma camada de custo emocional visível. Cada confronto cobre Sarah. Não necessariamente no sentido físico. Embora o filme seja honesto sobre o dano que o corpo de uma pessoa absorve nesse tipo de situação, no sentido psicológico. Cada vez que Sarah tem que neutralizar alguém, há um milissegundo de hesitação que não é fraqueza menos é humanidade. É a diferença entre uma máquina e uma mãe. Esse detalhe é pequeno, mas é o que transforma as cenas de ação de extraterritorial em cenas de personagem. Gorsaldi realizou a grande maioria das suas próprias acrobacias durante a filmagem. A equipe de produção confirmou isso em material de bastidores divulgado pela Netflix, menos há imagens dela executando quedas, combates corpo a corpo e sequências de corrida em espaços apertados sem dublê. Não é uma distinção meramente técnica, é uma distinção narrativa. Quando a câmera de Zubert está próxima menos, e em Extraterritorial ela está constantemente próxima, colada no rosto de Sarah durante os momentos de maior tensão. Não. A corte para um ângulo diferente que esconde a troca de atriz para dublê. O que você vê é Gorsaldi, e a câmera sabe disso, e aproveita a uma sequência específica em que Sarah precisa se mover por uma seção do consulado que está sendo patrulhada por múltiplos seguranças, usando um sistema de ventilação e um conhecimento tático de como câmeras de segurança têm ângulos cegos por definição de instalação. A cena dura talvez 3 minutos. É quase silenciosa.
E é fascinante de assistir porque não depende de música, de edição acelerada, de som de impacto amplificado, depende inteiramente de Gursaldi comunicando tensão através do corpo. A respiração controlada, o posicionamento dos pés, a forma como os olhos escaneiam em padrões que são claramente treino, não instinto. Você acredita que essa mulher serviu no exército completamente. Agora, é importante falar sobre a carreira de Gursaldi porque o contexto dela torna a escolha de exterritorial especialmente interessante antes de Barbaros. Jean Gursaldi era conhecida principalmente no circuito alemão de televisão. Nascida em Paris em 1996, ela se mudou para os Estados Unidos na adolescência e depois estabeleceu carreira na Alemanha, o que lhe deu uma fluência cultural e linguística rara, menos. Ela atua convincentemente em alemão, inglês e francês, o que a torna uma das poucas atrizes europeias dessa geração com acesso real a mercados em múltiplos idiomas ao mesmo tempo. Barbaros mudou tudo. A série da Netflix sobre Armínios e a Batalha da Floresta de Teutoburgo foi lançada em 2020 e se tornou um fenômeno global inesperado. O tipo de sucesso que não estava em nenhum modelo preditivo de nenhuma plataforma. Gursaldi, como Desnelda, foi a revelação da série. Uma presença física e emocional que roubou cenas de um elenco inteiro de atores alemães estabelecidos. A série foi renovada, fez 2 temporadas e colocou Gursaldi no radar de produtores do mundo inteiro. Mas pular de Desnelda, uma guerreira germânica do ano 9 da nossa era, menos para Sarah Wolf, uma veterana americana com PTSD, no século XXI não é um salto óbvio, são personagens que compartilham uma dimensão física e uma resiliência fundamental, mas que existem em universos completamente diferentes narrativamente. O que Gursaldi demonstrou em Exterritorial é que a dimensão física é, na verdade, a parte mais fácil. Qualquer atleta talentosa pode aprender coreografia de combate. O que é difícil, o que separa uma boa performance de uma performance que faz 87 milhões de pessoas ficarem é a vida interior. Há um momento, no terceiro ato do filme, que muitos espectadores citam como o mais impactante de toda a produção, Sarah está num dos corredores mais profundos do consulado, temporariamente sozinha. E ela permite por um segundo, só por um segundo, que a armadura ceda. Não é choro teatral, é algo muito menor e muito mais verdadeiro. Um tremor nas mãos que ela olha como se fossem mãos de outra pessoa, uma respiração que não sai no ritmo certo. Os olhos que fecham por um instante mais longo que piscada normal. É Sarah Wolf, lembrando que é humana. E então ela abre os olhos. A respiração se estabiliza e ela continua. Gursaldi deu entrevistas falando sobre como construiu esse momento. Ela não quis que fosse dramático, quis que fosse pequeno o suficiente para ser crível, o colapso mínimo que uma pessoa com o treinamento de Sarah permitiria a si mesma numa situação de crise ativa. Grande o suficiente para que o espectador sentisse o peso de tudo que ela tá carregando, pequeno o suficiente para que parecesse real. Esse é o nível de precision que define a performance dela no filme inteiro. Críticos que deram avaliações negativas a Exterritorial foram, quase sem exceção, mais generosos com Gursaldi do que com o filme ao redor dela. A Decider chamou a performance de genuinamente impressionante num thriller que às vezes não merece ela. É um elogio backhanded, mas é um elogio real. E captura algo verdadeiro sobre a relação entre atriz e filme em Exterritorial. Gursaldi carrega Exterritorial. Não no sentido de que o resto do filme não tem valor, mas no sentido de que sem ela, sem essa performance específica, o roteiro teria lacunas muito mais visíveis, as decisões questionáveis do terceiro ato teriam muito mais peso negativo. E os 87 milhões de visualizações simplesmente não teriam acontecido. Ela é a razão pela qual você fica. Quando Sarah Wolf decide não sair do consulado, ela não tem um plano. Essa é uma das escolhas mais honestas do roteiro de Christian Zubert e também uma das mais arriscadas. O cinema de ação americano nos condicionou ao protagonista que entra numa situação impossível com um plano elaborado já formado, uma sequência de passos que vai se desdobrando com aquela satisfação mecânica de peças se encaixando. Sarah
não tem isso. Ela tem treinamento, ela tem determinação e ela tem uma convicção inabalável de que o filho está em algum lugar dentro daquele prédio. O resto ela vai descobrindo enquanto avança. E avançar, nas primeiras horas, significa, principalmente, não ser capturada. O consulado tem câmeras de segurança, cobertura quase total. Tem seguranças treinados, tem protocolos para situações exatamente como essa. Menos uma pessoa não autorizada se recusando a sair do edifício. Kinshi aciona esses protocolos com aquela mesma eficiência fria que caracteriza tudo o que ele faz. Sarah deixa de ser uma mãe angustiada para se tornar uma ameaça à segurança, e o consulado começa a tratá-la como tal. Então ela precisa se mover para as partes do prédio, que não estão no protocolo padrão. Todo grande edifício tem espaços que ninguém visita, não porque sejam secretos, simplesmente porque não há razão operacional para que funcionários regulares estejam lá. Salas de manutenção, corredores de serviço, seções antigas que foram seladas quando o prédio passou por reforma. Sarah com o olho tático de alguém treinado para identificar rotas de entrada e saída em qualquer ambiente. Começa a mapear esses espaços. E é numa dessas sessões uma ala que parece ter sido desativada há anos, com equipamentos antigos cobertos de lona e iluminação de emergência apagada, menos que ela encontra. Leirabov interpreta Irina com uma economia expressiva que complementa perfeitamente a intensidade de Golsald. São duas mulheres em perigo num espaço sem lei. E o filme é inteligente o suficiente para não transformar esse encontro numa aliança imediata e conveniente. Irina desconfia de Sarah. Sarah desconfia de Irina. Há um momento de tensão genuína. Entre as duas, antes que as circunstâncias as forcem na mesma direção, que é a única direção possível, para frente, que Irina está fazendo escondida numa sessão selada do consulado americano em Frankfurt, é a pergunta que o filme usa para introduzir a camada mais profunda da conspiração. A resposta envolve uma bolsa de viagem comum, o tipo que qualquer turista carregaria, mas que contém o suficiente para explicar por que Josh desapareceu, por que o consulado está negando a existência dele e por que Kinch está disposto a ir muito além dos protocolos normais para garantir que nenhum dos dois, Irina ou Sarah menos, saia do prédio com informações intactas. O roteiro não revela tudo de uma vez. Zubert distribui as informações em camadas, cada descoberta abrindo uma nova pergunta antes de responder completamente a anterior. É uma técnica narrativa clássica do thriller de espionagem, menos a sensação de que cada vez que você pensa que entendeu o que está acontecendo, há mais uma camada embaixo. O consulado não é só um consulado, a bolsa não é só uma bolsa. E Kinch não é só um chefe de segurança seguindo protocolos. Mas antes de mergulhar na conspiração em si, é importante falar sobre o que o espaço físico do consulado faz com a narrativa nessa parte do filme, porque é aqui que o design de produção vai além da decoração e se torna um elemento dramatúrgico ativo. A seção selada onde Irina se esconde tem uma qualidade visual completamente diferente do resto do consulado. Onde o consulado oficial é branco, frio, imaculado, essa seção é sombria, com superfícies que absorvem luz em vez de refleti-la, com texturas que acumulam tempo. Parece um lugar que foi abandonado às pressas, que as pessoas que o deixaram não tiveram tempo ou não quiseram de organizar a saída. Há documentos empilhados em caixas que ninguém abriu, equipamentos de comunicação de uma geração anterior, móveis cobertos que criam formas ambíguas na escuridão. É um espaço que parece guardar segredos, literalmente e metaforicamente. Zubert usou esse contraste visual, o branco estéril do consulado operacional, versus o escuro acumulado dessa ala abandonada menos para comunicar algo sobre a estrutura da conspiração. O consulado que os visitantes veem é uma fachada. Que realmente acontece ali, acontece nos espaços que ninguém visita. O poder real opera nas sombras, não nos corredores iluminados onde funcionários processam formulários de visto. É cinematografia como argumento político. Sutil, mas está lá.
A bolsa que Irina carrega contém evidências de uma operação que está sendo conduzida através do consulado, uma operação que não está nos registros oficiais de nenhuma agência que depende da extraterritorialidade do espaço para existir fora de qualquer supervisão legal. O tráfico em questão não é detalhado completamente nos primeiros atos. O filme revela as especificidades progressivamente menos, mas o suficiente. É comunicado para que você entenda que estamos falando de algo que pessoas poderosas vão fazer o necessário para proteger. E Josh, a criança que simplesmente veio com a mãe numa visita de rotina ao consulado, viu algo que não deveria ter visto. Ou estava no lugar errado na hora errada. Ou foi usado como leverage, né? Uma forma de garantir que Sarah saia do prédio sem fazer perguntas. O filme deixa a motivação exata por trás do desaparecimento dele deliberadamente ambígua por tempo, suficiente para manter a atenção. E essa ambiguidade funciona porque Zubert já estabeleceu que nada nesse consulado é o que parece ser Irina, tem suas próprias razões para estar lá. Ela não é uma personagem sem agência, menos ela fez escolhas, assumiu riscos, chegou àquela bolsa de viagem por um caminho que o filme revela em pedaços. A Bova comunica a história por trás do personagem com um tipo de cansaço específico, que vai além de performance de ator, é o cansaço de alguém que está num jogo há tempo demais e sabe que as opções de saída estão diminuindo. A relação que se desenvolve entre Sarah e Irina é um dos elementos mais eficientes do segundo ato do filme. São duas mulheres que não se devem nada, que têm razões concretas para desconfiar uma da outra, mas que compartilham a posição mais fundamental possível. Estão presas num lugar que quer que as duas desapareçam. E nessa posição, a desconfiança é um luxo que nenhuma das duas pode se dar, o que não significa que o roteiro resolva a tensão entre elas de forma fácil. Zubert resiste à tentação de transformar a aliança das duas numa amizade sentimental com cenas de conexão emocional, que sentiriam fora de lugar na velocidade do thriller. A relação entre Sarah e Irina é funcional, antes de ser afetiva. Menos elas precisam uma da outra para sobreviver. E é essa necessidade que as mantém juntas, não um entendimento profundo súbito. Isso é uma escolha de escrita madura. E é uma das razões pelas quais a dinâmica funciona. Enquanto isso, Kinch está escalando a resposta do consulado. Ele tem recursos que Sarah não tem, menos câmeras, seguranças, comunicação com partes externas que o filme sugere estarem acima de qualquer estrutura oficial de supervisão, mas ele tem uma limitação que Sarah entendeu imediatamente. Tudo que acontece dentro dessas paredes, ele precisa parecer normal do lado de fora. Porque se a polícia alemã tiver razão para suspeitar que algo está errado dentro do consulado americano em Frankfurt, a situação política e diplomática que se criaria seria catastrófica para todos os envolvidos, incluindo as pessoas. Que Kinch serve? A extraterritorialidade protege a operação, mas também a constrange. Kinch não pode simplesmente eliminar Sarah e Irina e limpar o espaço. Não aqui, não dessa forma, não com câmeras externas apontadas para o prédio e jornalistas que eventualmente vão perguntar o que aconteceu com a mulher americana que entrou no consulado e não saiu. Ele precisa resolver isso de uma forma que seja contida, controlada, invisível, o que significa que a vantagem de Sarah não é física menos, é estratégica. Ela sabe que ele está constrangido e ela vai usar isso, o consulado, como labirinto. Começa a fazer sentido em múltiplas dimensões simultaneamente. É um labirinto físico menos corredores que Sarah está aprendendo enquanto se move por eles. É um labirinto legal, um espaço onde as regras normais não se aplicam. E é um labirinto de poder, uma estrutura onde cada pessoa tem autoridade sobre as pessoas abaixo dela e obrigações para com as pessoas acima. E onde essas obrigações criam vulnerabilidades que podem ser exploradas se você souber onde procurar. Sarah Wolf passou anos numa instituição exatamente assim. O exército americano, ela sabe como labirintos de poder funcionam. E ela sabe, né, melhor do que Kinch percebe, como encontrar saídas, né? Christian Zubert tem 50 e poucos anos, nasceu em Nuremberg e passou a maior parte da carreira fazendo exatamente, o tipo de cinema que Exterritorial não é. Isso não é uma crítica, é um contexto importante. O filme que colocou o Zubert no mapa
foi Lambok, em 2001 menos uma, comédia alemã sobre dois amigos que entregam pizza e vendem maconha. Um road movie descompromissado e genuinamente engraçado que encontrou uma audiência fiel e se tornou um clássico cult do cinema alemão daquela década. É um filme sobre amizade, sobre escolhas ruins feitas com boa intenção, sobre a vida que acontece nos espaços entre os grandes planos que nunca saem do papel. É quente, humano e tem 0 cenas de combate corpo a corpo num consulado. Zubert passou os anos seguintes, construindo uma reputação sólida no cinema e na televisão alemã. Trabalhou em séries de prestígio como Bad Banks, o Thriller. Financeiro da ZDF, que ganhou reconhecimento internacional por sua representação sofisticada do mundo bancário europeu, construiu um currículo de diretor que sabia trabalhar com atores, que sabia construir tensão dramática em ambientes confinados, que entendia como narrativas de poder e moralidade ambígua funcionavam numa tela. Mas thriller de ação de escala, global num consulado americano, com coreografia influenciada por John Wick, não estava no portfólio. E é exatamente isso que torna a origem de Extraterritorial tão interessante. A ideia, segundo Zubert em entrevistas, começou com uma pergunta que ele ficou ruminando por muito tempo. O que acontece com uma pessoa comum quando ela se encontra num espaço que existe fora das leis que normalmente a protegem? Não num sentido abstrato, filosófico, mas num sentido completamente literal e cotidiano. Espaços extraterritoriais, consulados, embaixadas, certos tipos de zonas francas. Bases militares estrangeiras existem em cidades normais ao redor do mundo. As pessoas passam por eles todos os dias sem pensar no que significa a existência desses bolsões de soberania. Alternativa inseridos no tecido de cidades democráticas, Zubert começou a pesquisar o conceito com a seriedade de alguém que vai escrever sobre ele. E quanto mais pesquisava, mais a premissa do thriller se construía sozinha. Porque a extraterritorialidade ele não é só um detalhe de direito internacional. É uma condição humana específica. Estar num espaço sem lei é estar numa situação onde as proteções que você assume como garantidas, o direito de chamar a polícia, o direito de acessar um advogado, o direito de ser tratado segundo as leis do país onde você está, simplesmente não existem. E quando você remove essas proteções de uma pessoa comum, você descobre muito rapidamente o que ela é feita. Essa foi a chave dramatúrgica que Zubert encontrou. Não um espião, não um agente treinado para operar em ambientes sem lei, mas uma pessoa comum com uma história específica de trauma e perda que se encontra por acidente de circunstância, num desses espaços. O que ela faz com isso? O que qualquer pessoa faria com isso? A resposta que o roteiro dá, que essa pessoa usa exatamente os recursos que a fizeram sofrer para sobreviver, é a que transforma Extraterritorial de premissa de thriller genérico em algo com uma ideia central articulada. Zubert é também o roteirista do filme, e vale falar sobre o que isso significa para a produção. Quando um diretor escreve o próprio roteiro, há uma coerência de visão que não precisa ser negociada, ou traduzida entre dois profissionais com perspectivas diferentes. O que está na página e o que aparece na tela são expressões da mesma mente. Isso pode resultar em filmes com uma unidade artística notável, ou em filmes onde as fraquezas do escritor se tornam os pontos cegos do diretor, sem um colaborador externo para identificá-los. Em Extraterritorial, você sente ambas as coisas. A unidade de visão é evidente na forma como cada elemento do filme serve à ideia central. O espaço físico do consulado, o personagem de Sarah, o conceito de extraterritorialidade como metáfora e como realidade. Prática menos tudo foi construído por uma mente que sabia o que queria dizer e construiu o filme ao redor disso. Não há subtramas que existem só para adicionar comprimento, não há personagens que claramente foram incluídos porque alguém em reunião de produção achou que seria uma boa ideia. Extraterritorial é um filme e a enxuteza é uma escolha autoral clara. Mas as fraquezas do roteiro que vamos explorar em detalhe mais adiante nesse vídeo, também tem a marca de um escritor que talvez precisasse de alguém do lado de fora para questionar certas decisões. Alguns diálogos explicativos que existem para garantir que o espectador entendeu o que está acontecendo em vez de confiar que as imagens são suficientes. Algumas motivações de personagens secundários que ficam subdesenvolvidas porque o foco total do roteiro está em Sarah.
Decisões do terceiro ato que sacrificam lógica narrativa por impacto emocional de uma forma que críticos identificaram e audiências toleraram, mas que um segundo par de olhos experiente talvez tivesse equilibrado melhor. Isso não invalida o que Zubert realizou, mas contextualiza o gap entre a recepção crítica e a popular de Extraterritorial. Há outro aspecto do trabalho de Zubert nesse filme que merece atenção específica. A decisão de não americanizar o produto, quando produtoras europeias desenvolvem trilhas de ação para plataformas globais, e especialmente para Netflix, que tem uma audiência americana massiva menos a uma pressão constante, para moldar o produto de acordo com convenções narrativas e visuais que o mercado americano reconhece como estándares do gênero. Ritmo de edição mais rápido, exposição mais explícita, sequências de ação mais longas e mais elaboradas, arcos emocionais mais claramente sinalizados. Zubert resistiu a isso de formas específicas e interessantes. O ritmo de Extraterritorial, nos primeiros 30 minutos, é deliberadamente mais lento do que um thriller americano equivalente seria. Zubert dedica tempo real, não americano, para estabelecer Sarah antes de colocá-la em perigo, para construir o ambiente do consulado como personagem antes de transformá-lo em labirinto, para deixar que o espectador sinta o peso emocional da situação antes de começar a explorar o espetáculo físico dela. Essa escolha irrita alguns espectadores. Há reviews de audiência no Rotten Tomatoes reclamando que o filme é lento no início, mas também há razão pela qual, quando a ação começa, ela tem peso. Porque você conhece Sarah, você entende o que está em jogo para ela especificamente. O filho que ela pode perder não é um dispositivo narrativo abstrato, é o filho de uma mulher específica que você passou 30 minutos conhecendo. Zubert falou sobre a influência do cinema de ação sul-coreano no desenvolvimento visual, de Extraterritorial, em particular a escola de cineastas como Park Chan-wook e a abordagem de filmes como The Ride, que demonstrou ao mundo que o cinema de ação, fora de Hollywood, podia estabelecer seus próprios padrões de qualidade técnica, sem precisar imitar as convenções americanas. A influência é perceptível não tanto na estética menos extraterritorial, não tem a saturação visual extravagante do cinema coreano de gênero, mas na disposição de tratar o combate físico com seriedade técnica e consequência emocional real. Há também uma escolha de linguagem no filme que merece menção. Extraterritorial é um filme genuinamente multilingue menos alemão, inglês e outros idiomas aparecem naturalmente no espaço do consulado, refletindo a realidade de um ambiente diplomático numa cidade cosmopolita europeia. Zubert não homogeneizou. As personagens falam no idioma que seus personagens falariam, e o filme confia no espectador para acompanhar, com legendas quando necessário. Numa era em que uma fatia significativa do público global declarou estar confortável assistindo conteúdo legendado, fenômeno que parasita. Squid Game e a própria série Bárbaros ajudaram a consolidar. Essa escolha parece simultaneamente artística e comercialmente informada. O que resulta de tudo isso é um diretor que fez um filme de ação genuinamente europeu, menos com a seriedade temática, a disposição para a ambiguidade moral e a resistência à simplificação emocional que caracterizam o melhor do cinema. Europeu, contemporâneo, menos num pacote que é acessível e urgente. E fisicamente emocionante o suficiente para encontrar uma audiência global de dezenas de milhões de pessoas. Isso não é fácil de fazer. Na verdade, é incrivelmente difícil. E o fato de que Zubert conseguiu menos mesmo que não perfeitamente, mesmo que com as cicatrizes do processo visíveis em algumas costuras do roteiro. É uma conquista que a pontuação de 45% no Rotten Tomatoes simplesmente não captura. Extraterritorial é o filme que colocou Christian Zubert no mapa global. E se a lógica normal do cinema valer alguma coisa, não vai ser o último Franquette em setembro, tem uma luz específica. Não é a luz dourada do verão tardio que você vê em postais de cidades europeias. É uma luz que já começou a recuar, dias que encurtam visivelmente semana a semana, um céu que às vezes parece baixo demais, uma qualidade cinza e difusa que não é
tristeza exatamente, mas que está no mesmo bairro emocional, é a luz de uma cidade que se prepara para o inverno com a eficiência pragmática que Frankfurt aplica a tudo menos a capital financeira da Europa, onde vidro e concreto e aço dominam o skyline, onde o dinheiro circula em velocidades que a maioria das pessoas nunca vê, e onde embaixadas e consulados de dezenas de países existem nas margens dessa estrutura de poder como ilhas de soberania alternativa, inseridas no tecido urbano. Christian Zubert escolheu começar as filmagens de Exterritorial em setembro de 2023. E essa escolha não foi só logística, né? A atmosfera de Frankfurt, nessa época do ano, menos aquela sensação de transição, de algo terminando antes que o próximo começo. Seja claro, está incorporada no DNA visual do filme. Nas poucas sequências externas, quando a câmera mostra Sarah chegando ao consulado ou a polícia alemã do lado de fora do perímetro, a cidade ao fundo tem exatamente aquela qualidade. Real, fria, funcional e completamente indiferente ao drama, que está acontecendo dentro de um prédio específico, numa rua específica. Essa indiferença urbana é dramaticamente relevante. A cidade continua, as pessoas passam. Ninguém sabe. A produção de Exterritorial foi conduzida pela Constantin Film, uma das mais antigas e respeitadas casas produtoras do cinema alemão. Fundada em 1952 e responsável ao longo de décadas por uma lista de produções que inclui desde adaptações literárias de prestígio até franquias comerciais de escala europeia. A Constantin tem uma expertise específica em produções que precisam equilibrar ambição artística com viabilidade comercial e exterritorial, com sua premissa de thriller de ação ancorada num conceito intelectualmente sólido, era exatamente o tipo de projeto em que essa expertise importava. O orçamento exato do filme não foi divulgado publicamente, mas pelo nível de produção visível na tela, menos a qualidade dos sets, a escala das sequências de ação. A presença de um elenco internacional, estimativas da indústria, colocam o projeto na faixa de produções europeias de médio alto. Porte, provavelmente entre 15 e 25 milhões de euros. Para contexto, isso é uma fração do orçamento de um filme de ação americano equivalente, onde os números começam na casa dos 60 a 80 milhões de dólares antes. Mesmo de marketing, que a equipe de Exterritorial realizou com os recursos disponíveis é, em si mesmo, uma façanha técnica. A filmagem aconteceu em 2 locais principais, Frankfurt am Main e Viena, Áustria, ao longo de aproximadamente 12 semanas entre setembro e novembro de 2023, Frankfurt forneceu os exteriores e a atmosfera urbana. Viena forneceu algo diferente, espaços arquitetônicos, que a equipe de produção podia adaptar para recriar o interior de um consulado americano com a verossimilhança necessária para que o espectador nunca questionasse a autenticidade do ambiente. A Áustria tem uma tradição longa de acolher produções cinematográficas internacionais, parcialmente pela diversidade arquitetônica de Viena a menos que tem desde o modernismo funcional de edifícios, pós-guerra até estruturas do século XIX, com aquela gravidade institucional europeia que nenhum cenário construído do zero consegue completamente replicar e parcialmente por incentivos fiscais para produções estrangeiras, que tornam o país economicamente atrativo para produtoras. De fora, diretor de arte e a equipe de design de produção trabalharam com consultores que tinham conhecimento direto de como consulados americanos são organizados internamente. Não há registros públicos detalhados de como o processo de pesquisa funcionou. E faz sentido que não haja, dado que o interior de instalações diplomáticas americanas não é exatamente informação que o Departamento de Estado americano distribui para produtoras de cinema europeias menos, mas o resultado na tela é convincente o suficiente para que espectadores que já visitaram consulados americanos ao redor do mundo tenham relatado reconhecer detalhes específicos do ambiente. Os guichês de vidro blindado nos postos de atendimento, a iluminação fluorescente que transforma faces em máscaras, as cadeiras da sala de espera, menos aquele tipo de cadeira de plástico duro que parece projetado especificamente para tornar qualquer espera mais longa do que ela já é. Os painéis informativos com instruções em inglês.
os retratos institucionais nas paredes, a bandeira americana em posições precisas segundo o protocolo. São detalhes que constroem um ambiente que seu cérebro reconhece como real antes, mesmo que você tenha tempo de verificar se realmente é. Mas o trabalho mais importante do design de produção foi criar a distinção visual entre as diferentes camadas do consulado que o filme precisa que existam para funcionar narrativamente. Há 3 zonas visuais distintas em extraterritorial, cada uma com uma gramática visual própria. A primeira é o espaço público do consulado, menos as salas de espera. Os corredores de atendimento, os guichês. Esse espaço é branco e azul, cores institucionais americanas, com iluminação uniforme e impiedosa que não cria sombras. É o consulado que os visitantes veem. É o espaço que comunica controle, ordem, transparência. É uma mentira visual, cuidadosamente construída. A segunda zona é o espaço operacional, os escritórios dos funcionários, os corredores de segurança, as salas de monitoramento, onde as câmeras são controladas. Aqui as cores ficam mais escuras, o metal mais presente, a funcionalidade mais explícita. Ainda é um espaço organizado, mas a organização aqui não está preocupada com a experiência do visitante. Está preocupada com a eficiência de quem trabalha ali. A terceira zona é a ala selada menos o espaço abandonado, onde Irina se esconde e onde a conspiração tem suas raízes físicas. Esse espaço é completamente diferente dos outros dois. É o espaço que o tempo tocou, onde a ordem institucional cedeu para a acumulação orgânica de anos. E visualmente é o espaço mais rico do filme. Texturas que os outros dois espaços não têm. Profundidade que a iluminação uniforme das outras zonas elimina. Uma sensação de que as paredes aqui guardam coisas. O diretor de fotografia capturou essas 3 zonas com lentes e configurações de câmera distintas, menos algo que é mais fácil de sentir do que de descrever explicitamente, mas que contribui para que cada zona do consulado tenha uma qualidade emocional diferente. Nas zonas brancas, a câmera é mais estável, mais institucional, refletindo a ordem do espaço. Conforme Sarah penetra nas camadas mais profundas do edifício, a câmera fica progressivamente mais próxima do corpo dela. O campo de visão se estreita e o espectador sente fisicamente o espaço se fechando. Cinematografia como arquitetura emocional, as sequências de ação foram filmadas majoritariamente nos corredores da zona operacional e nas escadarias que conectam os diferentes níveis. Do prédio, Zubert tomou uma decisão que vai contra a tendência dominante dos thrillers de ação contemporâneos. Manter os planos longos o suficiente para que o espectador possa rastrear espacialmente onde Sarah está em relação às ameaças, em vez da edição hiperacelerada que fragmenta o espaço e cria uma ilusão de velocidade, mas frequentemente sacrifica a clareza. Exterritorial opta por planos que duram o suficiente para que você sempre saiba onde está. Isso tem implicações, práticas importantes para a forma como as cenas de ação funcionam emocionalmente. Quando você sabe exatamente onde Sarah está, quando você pode rastrear a geometria do perigo, quantas pessoas estão entre ela e a saída, qual corredor leva aonde e quanto tempo ela tem antes que o reforço chegue. A tensão é muito mais específica e muito mais intensa do que o caos visual que a edição fragmentada produz. Caos visual é estimulante. Clareza espacial com perigo real é aterrorizante. A trilha sonora de Exterritorial foi composta para complementar essa abordagem visual. Em vez de uma partitura de ação típica que sinaliza emocionalmente o que o espectador deve sentir em cada momento, a música de Exterritorial frequentemente recua ou desaparece completamente nas sequências de maior tensão, deixando sons diegéticos, passos em corredor de mármore, respiração, o zumbido de sistemas de ventilação, o clique de travas eletrônicas preencherem o espaço sônico. É uma escolha que amplifica a sensação de confinamento e de risco real, porque retira a camada protetora emocional que música de ação normalmente oferece. Você está no corredor com Sarah, sem música para te dizer que vai ficar bem. As filmagens terminaram em novembro de 2023. E a pós-produção se estendeu por aproximadamente 5 meses até que o filme ficasse pronto para entrega à Netflix. O processo de edição,
que envolveu equilibrar os ritmos distintos do thriller psicológico dos primeiros 30 minutos com a urgência física dos 60 e tantos minutos seguintes. Foi descrito pela equipe de produção como o maior desafio técnico do projeto, que eles tenham conseguido, é visível na tela. Frankfurt ficou na memória, Viena ficou nas paredes, e o resultado menos aquele consulado que parece real demais para ser um set. Aqueles corredores que parecem mais estreitos à medida que Sarah avança, aquela ala selada que parece guardar coisas que preferia que ninguém encontrasse, é uma das realizações de design de produção mais eficientes que o cinema europeu de gênero produziu nos últimos anos. Tem uma cena exteritorial que dura talvez 45 segundos e não tem nenhum diálogo. Sarah está se movendo por um corredor de serviço no nível inferior do consulado. Ela sabe que há um segurança em algum lugar nesse corredor, ela ouviu os passos, calculou a velocidade, estimou a posição. Ela não sabe exatamente onde ele está, a câmera fica com ela, no ombro, próxima o suficiente para que você ouça a respiração dela. Não há música, há o zumbido de um sistema de ventilação, o eco distante de passos em superfície dura e a respiração de Sarah controlando o ritmo cardíaco com a técnica de alguém que aprendeu a fazer isso. Num ambiente onde perder o controle da própria fisiologia poderia significar não voltar para casa. São 45 segundos de tensão pura, sem explosão, sem trilha sonora dramática, sem nenhum dispositivo convencional que o cinema de ação normalmente usa para sinalizar que você deve estar com medo agora. Só uma mulher num corredor escuro e o som da sua própria respiração. Essa cena captura, melhor do que qualquer outra que Christian Zubert fez de mais interessante com a linguagem visual e sonora de Exterritorial. Ela demonstra uma compreensão do que realmente cria tensão física num espectador. Não é o espetáculo, é a antecipação. Não é o impacto, é o segundo antes do impacto. O cinema de ação americano contemporâneo frequentemente inverte essa equação, apostando tudo no espetáculo e deixando a antecipação para lá. Zubert faz o movimento oposto, e o resultado é um thriller que cansa você de uma forma diferente, não pelo estímulo constante, mas pela tensão sustentada. O trabalho do diretor de fotografia em Exterritorial usa uma paleta de ferramentas específica que vale desmontar porque cada escolha tem uma razão. A distância focal é uma delas. Em cinema, a escolha entre lentes mais curtas, que capturam mais do ambiente, dão contexto espacial e tendem a criar uma distância emocional entre câmera e sujeito, e lentes mais longas, que comprimem o espaço, aproximam o rosto e criam uma intimidade que pode ser tanto calorosa quanto claustrofóbica, dependendo do contexto. Não é só técnica. É uma decisão sobre onde você quer que o espectador esteja emocionalmente em relação ao personagem. Em Exterritorial, a câmera usa lentes mais longas nas sequências de maior pressão psicológica, menos quando Sarah está sendo interrogada. Quando ela está processando informação nova que muda o que ela acredita está acontecendo. Quando ela permite aquele momento de vulnerabilidade que mencionamos anteriormente, o espaço ao redor dela se comprime, o fundo perde foco. O que existe é o rosto dela, os olhos dela, o trabalho interno que está acontecendo, o que Gorsald comunica sem palavras, e nas sequências de ação física, a câmera abre, não muito, não ao ponto de criar a distância épica de um filme de guerra, mas o suficiente para que o espaço exista, para que você possa rastrear onde Sarah está e onde as ameaças estão. Essa abertura é deliberada porque o combate de Sarah depende da inteligência espacial dela. E um espectador que não consegue ler o espaço não pode apreciar a inteligência com que ela usa. Iluminação de Exterritorial é outro elemento, que trabalha em múltiplas camadas. O consulado oficial, como já exploramos, é iluminado com aquela frieza institucional de fluorescente que transforma tudo em superfície igual. Mas conforme Sarah penetra nas camadas mais profundas do edifício, a fonte de luz muda. Nas zonas operacionais, há mais sombra. Não escuridão, mas contraste ângulos onde a luz não chega. E na ala selada, a iluminação é quase inteiramente prática, menos luzes de emergência. O brilho de um celular, uma lanterna. São fontes de luz que iluminam parcialmente, que criam penumbra, que deixam partes do frame em escuridão que o olho naturalmente tenta preencher. Isso cria um efeito psicológico específico.
Nos espaços mais profundos do consulado, onde os segredos estão, o espectador está constantemente processando o que não consegue ver claramente, o que está na sombra, o que está fora do frame. Essa incompletude visual é uma forma de tensão que não requer nenhuma ação direta, menos ela existe no próprio ato de olhar para a tela. A escolha de paleta de cores ao longo do filme segue uma progressão que funciona quase como um mapa emocional. Mundo de Sarah antes do consulado, os brevíssimos momentos que vemos dela na vida normal têm uma temperatura de cor levemente mais quente. Não muito, não de forma óbvia, mas o suficiente para que o contraste com o interior do consulado seja imediatamente sentível. Uma vez dentro do edifício, a paleta esfria, blues, cinzas, brancos, a temperatura de cor do controle institucional, e conforme Sarah vai mais fundo, mais para as sombras, a paleta não aquece menos, mas os contrastes aumentam. Há mais escuro, mais brilho, mais tensão entre luz e sombra no mesmo frame. É uma paleta que diz se está indo para um lugar onde as regras de como as coisas parecem também mudaram. Agora, sobre o som, a decisão de reduzir ou eliminar a trilha sonora nas sequências de maior tensão e exterritorial vai contra uma convenção tão enraizada no cinema de ação que a maioria dos espectadores nem percebe que a convenção existe, até que ela é subvertida. Música de ação serve como instrução emocional. Ela diz ao espectador exatamente o que sentir e com que intensidade. Remove a ambiguidade. Cria um estado emocional confiável e reproduzível, independentemente de como cada espectador individual reagiria ao que está vendo. Quando Zubert retira isso, ele está apostando que o que está na tela é suficiente para criar a resposta emocional sem instrução. E na maioria das vezes a aposta vence. Os sons diegéticos que preenchem o espaço quando a música recua são cuidadosamente construídos. O design de som de exterritorial é um dos elementos menos discutidos da produção, mas um dos mais sofisticados. O consulado tem uma assinatura sonora específica, menos aquele tipo de silêncio, que não é silêncio de verdade, mas a ausência de sons orgânicos substituída por sons mecânicos e eletrônicos. Ar-condicionado, servidores, travas eletrônicas que clicam e destravar-me, câmeras que giram suavemente nos suportes. É um ambiente onde toda a sonoridade é artificial, onde não há nenhum som que sugira vida biológica além dos humanos que habitam o espaço. E dentro dessa assinatura sonora, os sons que Sarah faz menos respiração, passos, o impacto físico do combate, soam diferentes do que soariam num ambiente com reverberação orgânica. Há uma qualidade nua nos sons corporais de Sarah que a distingue do ambiente, que a afirma como coisa viva num espaço projetado para controlar coisas vivas. O compositor do filme entendeu isso e construiu a partitura para os momentos em que a música entra menos, principalmente nas transições emocionais do personagem, não nas ações físicas, menos como algo que existe em tensão com o ambiente sonoro do consulado em vez de substituí-lo. A música não preenche o espaço. Ela coexiste com os sons mecânicos do edifício, criando uma textura harmônica que é simultaneamente emocionalmente ressonante e levemente desconfortável. Não é uma trilha sonora para tararará depois que você sair do cinema. É uma trilha sonora que você sente no corpo enquanto assiste, mas o elemento visual mais poderoso de exterritorial não é nenhum desses. É algo mais simples. É a decisão de mostrar o dano, quando Sarah bate num segurança e leva um golpe de volta menos, porque ela invariavelmente leva, porque Zubert recusou a fantasia do protagonista invulnerável. O filme mostra o que acontece com um corpo que absorve impacto real. Não de forma gráfica ou complacente, não com aquela glorificação do ferimento que alguns thrillers usam para sinalizar quanto o herói aguentou, mas honestamente, Sarah sangra, Sarah manca, Sarah usa uma mão diferente, porque a outra está com movimentos comprometidos depois de uma queda numa escadaria de concreto. Sarah toma decisões táticas baseadas nos limites físicos reais que se acumulam ao longo do filme. Esse é um detalhe que parece pequeno, mas que transforma completamente a física emocional das sequências de ação. Quando você sabe que Sarah está carregando dano acumulado, que cada confronto cobra um preço que ela vai ter que pagar nas cenas seguintes,
você assiste com um tipo diferente de atenção. Cada nova ameaça é mais assustadora, porque você está fazendo a contabilidade corporal dela junto com ela. John Wick é uma fantasia de competência absoluta. Sarah Wolf é uma fantasia de resiliência humana. E a diferença entre essas duas coisas é o que faz Exterritorial ser, em última análise, mais emocionalmente envolvente do que tecnicamente impressionante. Que não é pouca coisa, há um tipo específico de vilão que o cinema contemporâneo raramente sabe construir bem. Não um vilão operístico, o que discursa sobre sua própria grandeza, que tem um plano elaborado para dominar o mundo, que existe numa frequência dramática, elevada, que nunca deixa você esquecer que está assistindo a uma performance. Esse é fácil, o público reconhece, o ator se diverte, a cena funciona no nível mais imediato. O vilão difícil de construir é o competente, o que opera dentro de sistemas, o que não precisa de grandiosidade porque a estrutura ao redor dele já é grande, o suficiente. O que é mais assustador, exatamente porque poderia ser real, porque você já encontrou pessoas assim, em reuniões, em escritórios, em instituições que deveriam protegê-lo e não o protegeram, o que não tem monólogo de motivação, porque sua motivação é simplesmente a lógica fria do poder que serve Dougray Scott construiu Eric Kinch. Exatamente assim. Scott é um ator escocês com décadas de carreira que incluem trabalhos tão diversos quanto o antagonista de Missão Impossível 2, onde ele interpretou o vilão Sean Ambrose com intensidade explosiva e papéis em séries de televisão britânicas e americanas que demonstraram uma range muito maior do que os blockbusters iniciais sugeriram. Em Exterritorial, ele faz o movimento mais inteligente disponível para um ator num papel de antagonista num thriller de ação. Ele não compete com a protagonista. Gorsald está em modo de intensidade máxima durante a maior parte do filme. Sarah Wolf é urgência em movimento e presença física que preenche qualquer espaço em que aparece. Competir com isso seria um erro, e Scott claramente sabe disso. Em vez de escalada dramática, ele oferece contenção. Kinch é mais quieto do que Sarah em quase todas as cenas. Mais estático, mais frio, onde ela é calor e urgência, ele é temperatura ambiente num ambiente que não tem temperatura. E, paradoxalmente, isso torna mais ameaçador. Há uma cena de confronto direto entre Sarah e Kinch no segundo ato, quando ela finalmente tem informações suficientes para confrontá-lo com o que está acontecendo no consulado, em que Scott faz algo que muito ator mais jovem não teria a disciplina de fazer. Ele ouve completamente, sem interromper, sem reagir defensivamente, sem demonstrar que o que Sarah está dizendo o afeta de alguma forma. Ele deixa o discurso dela terminar, e então responde com aquela calma clínica que já vimos antes, como se ela tivesse comentado sobre o tempo. A mensagem não dita desse momento é mais assustadora do que qualquer ameaça explícita seria. Você não tem poder para me perturbar. Não porque eu seja invulnerável, porque você simplesmente não importa o suficiente. Scott entrega isso sem franzido, sem um sorriso condescendente, sem nenhum dos sinais físicos que o cinema normalmente usa para codificar vilania. É uma performance construída no espaço em branco, menos no que o personagem deliberadamente não faz, no que deliberadamente não demonstra. É o tipo de trabalho que os críticos deveriam notar mais do que notam, e que o público sente sem necessariamente conseguir articular. Por que Kinch os inquieta tanto? Há também um detalhe de casting em Kinch que é inteligente do ponto de vista narrativo. Kinch é americano, é o representante do poder americano naquele espaço, mas Scott é escocês, e isso não é disfarçado. O sotaque de Kinch não é o americano neutro que filmes americanos normalmente exigem de personagens de autoridade. A americana é algo levemente deslocado, levemente estrangeiro dentro do próprio sistema que ele representa. Pode ser uma leitura excessivamente analítica de uma decisão de casting pragmática, mas na tela cria uma ambiguidade sutil sobre quem Kinch realmente serve, o governo americano. Ou algo mais opaco que usa o governo americano como veículo. Ler a Bova como Irina é uma descoberta diferente.
A Bova é uma modelo e atriz nascida no Cazaquistão que fez trabalhos anteriores, principalmente no circuito de moda europeu e em produções russas e europeias de menor escala. Extraterritorial é o projeto de maior visibilidade da carreira dela até o momento. E ela aproveita com uma presença que inicialmente parece ser sobre silêncio e depois revela ser sobre sobrevivência. Irina não é uma personagem com muitas camadas explícitas no roteiro. Suas motivações são reveladas funcionalmente, ela está lá por razões específicas. Ela tem um papel específico na conspiração e sua relação com Sarah evolui de desconfiança para aliança de necessidade. Não é o arco mais rico do filme. Mas a Bova faz algo interessante com o material disponível. Ela comunica uma história que o roteiro não escreve explicitamente. Há uma qualidade em Irina de alguém que já passou por versões menores desse pesadelo. Antes, não necessariamente nesse consulado, não necessariamente com esse perigo específico, mas a experiência de estar numa situação onde as regras supostamente projetoras não se aplicam a ela, isso não é novo para Irina. Está inscrito na forma como ela se move no espaço selado do consulado, como se o espaço em si não a assustasse, só as pessoas dentro dele Pupabova, né? Entrega isso com olhos que carregam uma fadiga específica. Não a fadiga do cansaço físico, menos a fadiga de quem já foi invisível, num sistema poderoso vezes demais para ficar surpresa quando acontece de novo. É uma performance que faz você querer saber mais sobre Irina do que o filme oferece, o que pode ser uma fraqueza do roteiro. O personagem poderia ter sido mais desenvolvido, ou pode ser deliberado, um reflexo de como Sarah, cuja perspectiva domina o filme, não tem tempo ou contexto para conhecer Irina completamente. Nos limites de um thriller de ação de 109 minutos, há um argumento a ser feito para a segunda interpretação. Kaori Akinyemi como Sargento Donovan representa uma parte diferente da equação narrativa. Donovan é o contato de Sarah, dentro da estrutura militar americana, menos alguém que existiu na periferia da vida dela, antes dos eventos do filme, e que se torna um recurso crucial. Quando ela precisa de informação que não pode obter de dentro do consulado, Akinyemi é um ator nigeriano-britânico com um currículo sólido em televisão britânica. E ele traz ao personagem uma credibilidade de soldado, que complementa a de Gursaud sem competir com ela. A interação entre Sarah e Donovan é interessante porque evita um clichê comum em thrillers, com protagonistas femininas. O homem que vem salvar ou validar a heroína quando as coisas ficam muito difíceis para ela resolver sozinha. Sarah não vê Donovan como um salvador, mas como um recurso. He gives her information that she can use to act, but she still has full control over the agency. It's a distinction that seems obvious when you say it out loud, but scripts get it wrong so often that you'd be pessimistic about the industry if you stopped to count the examples. The larger supporting cast of experts, which includes the consulate security guards, staff, and the agents that Kinch gradually brings in, is very diverse for a German production from 2023. There are actors from different European, American, and other parts of the world, which reflects the fact that Frankfurt is one of the most cosmopolitan cities in Europe, and the American consulate is a truly international setting. This diversity isn't a big deal, it's just there, like it would be in real life. And that makes the space more believable. Uma nota importante sobre a produção. A maioria das cenas de ação nos corredores envolvem atores que tiveram treinamento físico real para os papéis. Não apenas dublês anônimos. Isso foi uma decisão da produção baseada exatamente na filosofia que mencionamos sobre Gursaud, que um espectador que pode ver os rostos dos adversários de Sarah durante o combate tem uma experiência emocionalmente diferente, mais rica, do que um espectador que enfrenta uma sequência de corpos anônimos sendo neutralizados em série When You Recognize the Securities. Sarah faces for the third time when there is human continuity in the adversaries as there is in the protagonist. Conflict has real weight. Instead of being a choreographed exercise, esse é o tipo de detalhe que a Konstantin Fili e Zubert acertaram em cheio e que mostra que eles entendem muito bem como as escolhas técnicas e de elenco afetam a empatia do público, the collective
outcome of these casting decisions is a film in which the protagonist exists in a universe populated by real individuals rather than narrative functions. Not all with the same depth, there's no time budget for that in a thriller of this length, but with enough humanity to make the consulate space look lived in instead of staged. And when the space looks like it's really lived in, the danger it holds seems real, that in the end, that's all a thriller needs the viewer to believe. When it came to Netflix on April 30th, 2025, Rotten Tomatoes had less than 5 reviews. This small detail is important to understand what happened in the weeks that followed. The critical coverage of films that go straight to streaming services without a festival circuit. A limited release in theaters that gets early coverage, or the press that a regular theatrical release gets, is structurally different from the coverage of a movie in theaters. Os críticos muitas vezes recebem um material com menos antecedência, publicam em menos volume, e o agregador fica por dias ou semanas, numa zona de ambiguidade, onde a pontuação oscila dramaticamente, porque cada nova resenha move a média de forma significativa quando o número total de resenhas ainda é pequeno. Fora esse territorial, this change was quick and public. The movie started with a low score reflecting the fact that most of the first reviews were skeptical, and it slowly went up as more critics wrote about it, eventually settling in the range of 45 to 51% in the weeks that followed. É uma pontuação que em qualquer sistema de classificação tradicional coloca o filme firmemente no território do mediano, não ruim o suficiente para ser descartado, não bom o suficiente para ser recomendado com entusiasmo. But while the critics were coming to their measured conclusions, something else was happening. People were watching. They kept watching and telling other people to watch it na primeira semana depois de ser lançado. Extraterritorial foi o filme mais assistido da Netflix em mais de 90 países. In the second week, it was still at the top of dozens of them. As horas assistidas se acumulavam um ano, um ritmo que os analistas da plataforma raramente veem fora de franquias estabelecidas ou eventos culturais de proporções incomuns. In less than 3 months, the number of views reached 87.2 million, making the movie the 4th most watched non-English film on the platform, behind only the German version of the classic war movie All Quiet on the Western Front, and 2 other titles that had decades of cultural recognition. A diferença entre a resposta crítica e a resposta popular de Extraterritorial não é única no cinema, but this gap is rarely as wide, as well documented in real time, and as revealing about the different ways that a movie's value can be measured. What did the critics say exactly? There are some common points in the bad and average reviews of O roteiro foi o alvo mais frequente, menos críticos identificaram diálogos que funcionam mais como exposição do que como conversa real. Momentos em que personagens dizem coisas que existem para garantir que o espectador entendeu o que está acontecendo em vez de coisas que esses personagens diriam organicamente naquele momento. In its review, which rated the movie Stream It with some caveats, Decider said that some of the dialogue was functional to the point of sounding written. The logic of the third act also got a lot of negative reviews, without giving too much away. There are choices that the characters make at the end of the movie that require a higher level of disbelief than the carefully built-up tactical realism of the first. 2 acts prepare the audience for... It's like the script, after being hard on itself for an hour and a half, decided in the last 20 minutes that the emotional part of the movie deserved poetic license that the rest of the movie had denied. Some critics have said that the motivations of the secondary characters besides Kinch are not well developed. They also said that the conspiracy is functionally effective when it is fully revealed, but it doesn't have the depth that the premise suggested it could have. Que o filme levanta questões sobre poder, extraterritorialidade e abuso institucional que poderia explorar com mais profundidade se não precisasse manter o ritmo, de thriller de ação que os executivos de plataforma presumivelmente esperavam. Essas são críticas válidas. Não são invenções de críticos que estão tentando ser contrários à popularidade do filme. São observações técnicas sobre o roteiro que qualquer escritor experiente reconheceria como pontos válidos. Mas há algo que as resenhas negativas frequentemente não capturam, e que a resposta popular ao filme sinaliza com força. Experiência e análise não são a mesma coisa when you watch Extraterritorial. Not to analyze it or take notes for a review, but just because Netflix suggested it
and the premise sounded interesting. The experience is genuinely engaging in a way that goes beyond what the script's weaknesses suggest should be possible. O Saúde te prende. O consulado te prende. A premissa te prende. The movie has enough rhythm, tension, and emotional investment in the main character for you to get to the end without stopping to notice the dialogue that sounds written because you're too busy wanting to know if Sarah will find Josh. Collider published an article in August 2025 when the movie had been in the top 10 on Netflix worldwide for 12 weeks, trying to figure out what was going on. Shorty. The text's conclusion was that exterritorial meets a need that no algorithm can predict, but that all consumption data confirms later. The need for a direct, emotionally grounded, physically intense action thriller with a female lead who doesn't need to be rescued, delivered with real technical skill and without the inflated expectations of a 300 studio blockbuster. It is a movie that knows what it is and how to be that way. Well, there is also a demographic aspect to the audience of Exterritorial that is worth mentioning. The platform does not provide granular audience data by gender, but analysis of conversations on social media and movie discussion platforms indicate a remarkably diverse audience in terms of gender in common for an action thriller, which historically has predominantly male audiences. A combinação de protagonista feminina com backstory emocional real, premissa de mãe, procurando filho, e thriller de ação físico de alta qualidade parece ter criado um ponto de entrada para espectadores que normalmente não buscariam filme nesse gênero. Isso é importante para a indústria porque confirma algo, que alguns produtores independentes europeus e sul-coreanos já sabiam, mas que Hollywood ainda está aprendendo. Com Resistência, o mercado para thrillers de ação, com protagonistas femininas tridimensionais não é nicho, e Taze e Yuji. It simply wasn't being served as often or as well as it should have been. A pontuação de audiência no Rotten Tomatoes, que ficou na faixa de 37% a 43%, curiosamente mais baixa que a crítica menos, é um dado que parece paradoxal, mas que tem uma explicação plausível. As plataformas de review de audiência tendem a concentrar as vozes mais polarizadas. Quem amou o suficiente para dedicar tempo a escrever uma review e quem odiou o suficiente para fazer o mesmo. A experiência do espectador médio que assistiu achou bom, recomendou para alguém, mas não considerou relevante escrever 15 linhas sobre isso. Não está. Capturada nesse número, os 87 milhões de visualizações são. A review dessa audiência silenciosa, há um ponto que a discussão crítica de Exterritorial raramente articula explicitamente, mas que está implícito em quase todas as resenhas positivas. O filme é uma anomalia, bem-vinda num panorama de streaming que frequentemente entrega ou produções com pretensão artística que sacrificam acessibilidade ou entretenimento de massa que sacrifica inteligência e ambição temática. Exterritorial não é perfeito em nenhuma dessas categorias, não é arte de câmara europeia, não é blockbuster sem consequências. Fica no espaço intermediário que satisfaz exigências de ambas sem se comprometer completamente com nenhuma. Esse espaço intermediário é, historicamente, onde os filmes mais duradouros existem. Não os que ganham prêmios mais importantes. Não os que faturam mais dinheiro no primeiro fim de semana. Mas os que as pessoas continuam vendo anos depois, que entram em listas de filmes que você tem que assistir neste gênero, que são citados quando alguém pergunta por thriller de ação europeu de qualidade dos anos 20C Exterritorial. Vai ocupar esse espaço com o passar do tempo? É uma questão que só o tempo responde. Mas os dados de visualização disponíveis sugerem que já está no caminho certo. 45% no Rotten Tomatoes, 87 milhões de visualizações. A história que esses dois números contam juntos é em si mesma mais interessante do que a maioria dos filmes que os produziram, por baixo de toda a coreografia de combate, das câmeras de segurança piscando nos cantos, dos corredores que parecem se estreitar a cada passo que Sarah dá. Exterritorial está falando sobre algo que vai muito além de uma mãe procurando um filho num prédio cheio de segredos. O filme usa o PTSD de Sarah não como fraqueza narrativa, mas como espelho. Cada vez que Kinshi ou outro funcionário do consulado questiona a percepção dela, menos cada vez que alguém menciona os medicamentos, o estresse,
a possibilidade de confusão. Não é só diálogo de personagem, é uma recriação institucionalizada do que o trauma faz com uma pessoa. O PTSD não é só um diagnóstico clínico para Sarah. É um estado onde a realidade da pessoa é constantemente colocada em dúvida por quem está ao redor, onde o que ela viveu, viu, sentiu é reduzido a histeria, exagero, falha de memória. O consulado não está gaslighting Sarah sobre Josh porque ela tem PTSD. O consulado está gaslighting Sarah da mesma forma que o PTSD já gaslightava ela há anos, e quando ela resiste, quando ela se recusa a aceitar que a própria percepção é o problema, ela está resistindo a duas instituições ao mesmo tempo, o exército que a quebrou, o consulado que agora quer quebrá-la de novo. Essa é a primeira camada temática que Zubert tece com eficiência. Trauma como arma de controle. Não no sentido metafórico, no sentido literal, uma condição médica que já compromete a confiança de alguém na própria percepção é o instrumento perfeito para uma instituição negar a realidade de quem está em crise. Você não precisa bater em alguém para desorientá-lo. Basta fazer com que ele duvide de si mesmo. E quando essa dúvida já existe internamente, o trabalho está pela metade. A segunda camada é mais ampla e toca na metáfora central que dá. Nome ao filme. Exterritorialidade não é só um conceito de direito internacional para Zubert. É uma condição humana. É estar no espaço físico, emocional, institucional, onde as proteções que você assume como básicas simplesmente não existem. O consulado é solo americano dentro da Alemanha, mas não é solo que protege Sarah como cidadã americana. É solo que existe para servir interesses que não incluem ela. A mãe que entra naquele prédio com um pedido simples de visto de trabalho não tem direitos que o consulado. Seja obrigado a respeitar. Ela tem procedimentos, ela tem registros, ela tem um filho que o sistema diz que nunca existiu. Esse é o verdadeiro horror do filme. Não as lutas, não a conspiração de tráfico, não os corpos que vão caindo nos corredores. O horror é descobrir que existe um tipo de espaço e, por extensão, um tipo de poder onde sua existência como indivíduo não tem peso legal, moral ou emocional. Onde você é contingente, onde as regras que protegem mães, veteranos, cidadãos simplesmente não se aplicam, porque quem faz as regras decidiu que não se aplicam. Mãe, essa é a terceira camada. Instinto maternal é uma das forças narrativas mais poderosas do cinema, porque é uma das forças humanas mais universais. Não importa onde você está no mundo, não importa sua cultura, sua língua, sua história pessoal, menos a imagem de uma mãe que vai até os limites do corpo e da mente. Para proteger um filho, toca algo primal. Exterritorial não romantiza isso. Não faz Sarah uma super-heroína por ser mãe. Faz dela uma mulher comum com treinamento militar, que descobre que ser mãe é uma motivação que transcende qualquer treinamento que ela já teve. Há um momento no clímax do filme, sem spoilers específicos sobre a resolução, onde Sarah tem uma escolha que testa exatamente isso. Uma escolha onde seguir o instinto maternal puro significaria abandonar toda a estratégia, toda a tática, todo o cálculo que a levou até aquele ponto, e ela hesita por um segundo, porque o treinamento militar diz para ela calcular riscos, probabilidades, custos, mas o instinto de mãe diz para ela ir. Agora, sem pensar, a escolha que ela faz é que define o que o filme acredita sobre ser humano num espaço sem lei. E é uma escolha que ressoa porque não é simplista. Não é... Amor de mãe sempre vence... É amor de mãe. É a única coisa que sobrevive onde tudo mais foi projetado para falhar. O que Zubert está realmente fazendo com Exterritorial é usar gênero para falar sobre poder. Poder institucional que se esconde atrás de fachadas de serviço público. Poder que opera em espaços sem supervisão, onde as vítimas não têm como pedir ajuda. Poder que usa trauma existente como ferramenta para silenciar quem questiona. O consulado não é só cenário, é alegoria
É o que acontece quando o Estado, qualquer Estado, decide que certos espaços e certas pessoas existem fora das proteções que ele vende como universais. E Sarah Wolf é a resposta humana a isso, não uma resposta perfeita, não uma resposta que vence por ser moralmente superior. Uma resposta que vence porque recusa parar, porque o treinamento que a quebrou também a preparou para sobreviver onde sobrevivência é a única métrica que importa. Críticos que reclamaram da falta de profundidade temática no filme, e há razões legítimas para essa reclamação, especialmente quando o terceiro ato prioriza a resolução sobre exploração. Perderam um ponto essencial. A força de Exterritorial não está em fazer afirmações filosóficas elaboradas sobre poder e trauma. Está em encarná-los, em mostrar o que acontece quando uma mulher comum bate de frente com um sistema que não foi desenhado para reconhecer a humanidade dela. Em mostrar que mesmo num espaço sem lei, a determinação humana pode encontrar brechas. 87 milhões de pessoas sentiram isso. Mesmo que não conseguissem nomear, e o que o filme revela sobre natureza humana não é otimista nem pessimista. É prático quando você tira as proteções básicas de alguém, menos quando você coloca uma pessoa num espaço onde lei, empatia e razão não se aplicam. Você descobre o que resta. Não é sempre heroísmo, não é sempre vilania, é resiliência, misturada com desespero, misturada com cálculo. Frio misturada com amor puro é o que humanos fazem quando não tem mais nada além de si mesmos. Exterritorial. Não tem pretensão de ser um tratado sobre geopolítica ou psicologia clínica, mas tem inteligência suficiente para usar esses elementos como base para uma história que funciona primeiro como entretenimento visceral e depois na memória como algo que faz você pensar sobre os espaços sem lei que existem não só em consulados, mas em sistemas inteiros ao nosso redor. O exército que manda pessoas para guerras e as devolve quebradas, a polícia que protege alguns e abandona outros, as instituições que dizem proteger mães, mas protegem interesses. Primeiro, Sarah Wolf sobrevive ao consulado. Mas a pergunta que fica é, se ela menos se qualquer um de nós sobreviveria ao mundo que criou aquele consulado? E essa é uma pergunta que nenhum thriller de ação precisa responder para ser memorável. Basta fazê-la. Então, onde fica a Exterritorial no final de tudo isso? Vamos fazer as contas friamente primeiro, porque números não mentem. Jean Gorsald entrega a performance da vida dela até agora, uma combinação de presença física incrível, vulnerabilidade emocional honesta e carisma de tela que faz você torcer por Sarah, mesmo quando o roteiro coloca ela em situações que exigem uma dose generosa de suspensão de descrença. É o tipo de trabalho que coloca uma atriz no mapa global e faz produtores em Los Angeles e Londres prestarem atenção. Sem Gorsald, sem essa interpretação específica, o filme não teria 87 milhões de visualizações. Ponto final. O conceito do consulado como labirinto sem lei é brilhante. É uma premissa que entrega tensão em múltiplas camadas. Física, psicológica, legal. E que Zubert explora com eficiência surpreendente para um diretor que nunca tinha feito esse tipo de thriller antes. O espaço funciona como personagem. Os corredores estreitos, a iluminação fria, as zonas abandonadas que guardam segredos, tudo isso cria uma claustrofobia que não depende de efeitos especiais ou cenários exagerados. É design de produção, inteligente trabalhando para a narrativa. A coreografia de ação merece reconhecimento separado, influenciada por John Wick e pelo cinema de ação sul-coreano, mas com uma assinatura própria que prioriza economia de movimento e custo físico. Real. As sequências de combate são algumas das melhores que um thriller europeu de orçamento médio entregou nos últimos anos. Você acredita que Sarah sabe lutar porque você vê ela lutar e porque você vê ela pagar o preço físico de cada confronto. Kristen Zubert, como diretor e roteirista, acerta na construção de ritmo e na recusa em americanizar o produto. Ele faz um thriller europeu que entende convenções globais sem sacrificar a identidade autoral. A decisão de reduzir música nas sequências de tensão máxima, de usar som diegético para criar realismo, de manter planos longos o suficiente
Para que o espectador rastreie espacialmente o perigo, tudo isso mostra um cineasta que pensou profundamente sobre como linguagem cinematográfica cria experiência emocional. Agora, o outro lado da equação. Porque a honestidade importa, o roteiro tem problemas que nenhum elemento técnico consegue esconder completamente. Diálogos que soam funcionais demais, que existem para explicar, em vez de revelar através de ação e imagem. Motivações de personagens secundários que ficam subdesenvolvidas porque todo o foco está em Sarah, e o terceiro ato, que sacrifica parte da lógica narrativa estabelecida nos 2 primeiros atos para entregar a resolução emocional satisfatória. São escolhas que audiências toleram porque já estão investidas em Sarah, mas que críticos identificam como falhas objetivas de construção. Comparado com thrillers semelhantes recentes, menos non-stop, com Leon Nissa num avião ou Phone Booth com Colin Farrell numa cabine telefônica. Exterritorial tem uma premissa mais original e uma protagonista mais rica, mas sofre com a mesma tentação de priorizar espetáculos sobre coerência total no final. É melhor que a média do gênero em streaming, mas não reinventa a roda. A recepção crítica na faixa de 45% reflete essas fraquezas técnicas. A pontuação de audiência um pouco mais baixa reflete a polarização natural de filmes que dividem opiniões. Os 87 milhões de visualizações refletem o que o streaming recompensa acima de tudo. Experiência emocional direta, protagonista identificável, premissa irresistível, execução competente. Então, quem deve assistir... Se você gosta de thrillers de ação táticos onde o combate tem peso real e consequências físicas, sim, se protagonista feminina forte com backstory emocional honesta, te atrai sim. Se cenários confinados claustrofóbicos, com regras próprias, te prendem, sim. Se você quer um filme europeu que entrega espetáculo global sem perder identidade cultural, sim. Evite-se diálogos expositivos, te tiram do filme. Evite-se você exige coerência narrativa absoluta no terceiro ato de thrillers. Evite-se só gosta de ação americana hiperestilizada com heróis invulneráveis. Exterritorial é um caso de estudo sobre o que o streaming mudou na definição de sucesso cinematográfico. Um filme lançado diretamente na plataforma, sem salas de cinema, sem circuito de festivais, sem campanha de imprensa massiva a menos, e mesmo assim alcança números que blockbusters de estúdio invejariam. É prova de que 45% no Rotten Tomatoes não significa fracasso quando o público encontra o filme por conta própria. É prova de que thrillers europeus podem competir globalmente quando acertam a linguagem certa. É prova de que atrizes como Gursaldi podem carregar projetos inteiros e emergir como estrelas internacionais no processo. O legado do filme vai além dos números. Exterritorial popularizou o conceito de espaços extraterritoriais como premissa de thriller, para uma audiência que nunca tinha pensado sobre direito diplomático antes. Colocou Christian Zubert no radar de produtores internacionais, lançou carreiras Gursaldi e Abov em particular e demonstrou que o público global de streaming tem apetite por ação feminina séria, ancorada em emoção real, executada com credibilidade técnica. Não é um clássico, não é perfeito, mas é memorável, é eficiente. É o tipo de filme que você recomenda quando alguém pergunta por um thriller bom na Netflix que eu não conheço. E no final, quando Sarah emerge daquele consulado menos machucada, exausta, mas inteira com Josh, você sente o que 87 milhões de outras pessoas sentiram. Não um triunfo épico. Não um catarse de super-herói, mas alívio humano verdadeiro. Porque Exterritorial entende algo fundamental sobre histórias que funcionam, né? Você não precisa de finais perfeitos. Você precisa de finais honestos. E esse filme entrega